Atenção, atenção, Cereto News. O William não viajou para Florianópolis. O Jesus quer o atacante corintiano. O futebol inglês quer o atacante corintiano. O Corinthians quer a permanência de William. Será que ele fica no Parque São Jorge? Será que ele vai embora? Atenção, Ramiro será a novidade. Está relacionado, viajou para Florianópolis. Será novidade para o jogo contra o Avaí. Renato Augusto também viajou. Vai ser novidade. E o Maicon quebrou o dedo. O Maicon quebrou o dedo do pé. O noticiário completo do Corinthians para você. Aqui você não perde um só lance do Coringão, do Timão, do time do povo. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que participa, você que interage, você que fortalece o canal e você que faz a inscrição. Aperte o sininho para receber todas as notificações quando tiver live, quando tiver acabou a brincadeira, quando tiver Cereto News, quando tiver Cereto News urgente. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Até tremeu tudo aqui. Para fortalecer o canal. Você está gostando do canal? Você está gostando do vídeo? Faça a sua crítica, mande o seu comentário, interaja conosco, faça o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante aqui. Por exemplo, o que é que você está achando dessa história do William? O William não viajou para Florianópolis. E o Jorge Jesus quer o William, o técnico lá do Fenerbahçe, ex-técnico do Flamengo. Eu conto toda essa história para você. Tudo, noticiário completo do Corinthians aqui, mas antes, eu quero falar da Sportbet BR. A Sportbet BR é assim, o melhor site de apostas do Brasil. Campeonato Brasileiro, fim de semana, os campeonatos europeus começaram agora, né? A Premier League, todos os campeonatos europeus, Sportbet BR, uma plataforma super segura e super fácil de usar. Tá aí o QR Code para você fazer o cadastro. Entre lá na sportbetbr.com e faça já o seu cadastro. Deposite a partir de 50 centavos e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana. Na sportbetbr.com é assim. Apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui. E olha só, rapaziada, primeiro deixa eu começar com o que interessa. E o que interessa é o seguinte: os jogadores que foram relacionados, os jogadores que viajaram, ou os jogadores que não viajaram, né, para o jogo contra o Avaí lá em Florianópolis. Eu já aviso a vocês de antemão, né, ou em primeira mão, o William não viajou, o William tá fora do jogo. O William tá fora. O Raul Gustavo também não viajou, hein? O Raul Gustavo também tá fora do jogo. Então, jogadores que viajaram, jogadores que foram relacionados. Goleiros, o Alan Gobetti, que é o terceiro goleiro, ou quarto goleiro, porque o Carlos Miguel está com Covid. O Matheus Donelli, que é o goleiro reserva. E o Cássio, né, titular absoluto. Laterais, Lucas Piton, Rafael Ramos, o Bruno Melo, o Fagner e também o Fábio Santos. Zagueiros, Bruno Mendes, Robert Renan, Balbuena e Gil. Então o Raul Gustavo também não viajou, continua se recuperando de uma contusão, de uma contratura, de um edema na coxa, de um problema muscular, de um edema muscular. Meio-campistas, Rony, Giuliano, Duqueiroz, Fausto Vera, Cantígio, Ramiro e o Renato Augusto. Atacantes, Gustavo Silva, o popular Mosquito, Giovani, Júnior Moraes, olha o Júnior Moraes como novidade, Roger Guedes e também o Yuri Alberto. Com isso, confirmando, o William não viajou. Então o William tá fora do jogo.
O que aconteceu com o William? O que está acontecendo com o William? E eu quero começar exatamente com esta informação. A Raíssa Simplício, enquanto o sino bate Belém, 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 é sinal de que tem notícias do Timão, notícia importante. A Raíssa Simplício, o Raul Moura e o Thiago Fernandes trouxeram a informação, jornalistas trouxeram a informação de que o Fulham da Inglaterra, ou Fulham da Inglaterra, tem interesse na contratação do William, atacante corintiano. Lembra que já teve essa informação lá atrás? Uma informação do Fabrício Romano, que é um jornalista especializado em transferências internacionais. Ele já trouxe essa informação lá atrás de que o William estaria interessado em voltar para o futebol europeu, sobretudo para jogar em Londres, porque o William jogou muito tempo em Londres, no Chelsea, jogou muito tempo no Arsenal, jogou muito tempo principalmente no Chelsea, né? E jogou por um período no Arsenal. No Arsenal ele ficou muito tempo machucado antes de ser contratado pelo Corinthians. Lembra também que o William recebeu ameaças por parte de alguns imbecis na internet, né? Ameaças virtuais, naquele momento em que o Corinthians estava numa fase muito complicada. Foi um dos jogadores que receberam ameaças, e o William, inclusive, foi na delegacia virtual, foi dar queixa, foi prestar um boletim de ocorrência, foi fazer um boletim de ocorrência contra as pessoas que fizeram ameaça a ele. E aquela época o Fabrício Romano trouxe a informação de que a equipe que o William poderia voltar para o futebol da Inglaterra. Depois disso, agora recentemente, nessa semana, o Vampeta também trouxe essa informação. O Vampeta na rádio Jovem Pan, dizendo que o William pode ser negociado até o dia 15 de agosto, né? Nesse período aí da janela de transferências. Do ponto de vista do custo-benefício, diga-se de passagem, o William tem sido um péssimo negócio para o Corinthians, hein? Vamos dizer o que é verdade. 35 jogos com a camisa do Corinthians, fez um gol só até agora, um golzinho só, e vive mais machucado do que joga. A maior parte do tempo ele está machucado. Uma série de contusões, uma atrás da outra. Ficou fora durante um tempão por causa de uma contusão no ombro direito. Agora está fora de novo por causa de uma contusão, uma tendinite na coxa. Não viajou para Florianópolis. Não se sabe se ele não viajou para Florianópolis porque está sendo poupado, porque ele está machucado, porque está sendo poupado para o jogo de terça contra o Flamengo, ou se porque ele está envolvido nessa possível negociação. E hoje pintou essa informação aí do pessoal, da Raíssa Simplício, do Raul Moura e do Thiago Fernandes, dando conta de que o Fulham da Inglaterra tem interesse na contratação do William e de que o William teria interesse também em retornar para o futebol da Inglaterra. Lembrando que, especialmente para Londres, onde ele morou. E seria uma vontade, inclusive, da família do William, em especial da esposa do William. O pai do William, as pessoas que estão perto do William nesse momento, não confirmam esta informação. Ocorre que mais um jornalista entrou nessa parada, o Luiz Pinto Coelho, que é um jornalista sério lá de Portugal, e ele é muito ligado ao Vitor Pereira. Ele tem boas informações, ele é bem relacionado, não só ao Vitor Pereira, como também ao Jorge Jesus, técnico português, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia, técnico português, que foi técnico do Flamengo, foi técnico do Benfica, recentemente levou o William Arão, recentemente levou o Gustavo Henrique. O Jesus está de olho no futebol brasileiro e, segundo o Luiz Pinto Coelho, o Jesus também está de olho no William. Quer dar um chapéu no futebol inglês e quer dar um chapéu no Corinthians e quer levar o William lá para o futebol da Turquia. Tá? Essa é a informação do Luiz Pinto Coelho. O Jesus quer o William. Só que acontece que o Vitor Pereira não quer, tá aí o Jesus. Opa! O português quer dar o chapéu no outro português. Só que português de bobo não tem nada, hein? E só que o Vitor Pereira
também quer a permanência do William. O Vitor Pereira entende que o William, apesar das questões físicas, apesar dos problemas de lesão, das contusões, ele é um jogador que faz muito a diferença. E o Vitor Pereira gostaria que o William, inclusive, claro, participasse do jogo contra o Flamengo na próxima terça-feira, e por isso ele deve estar pensando em poupar o jogador, deve estar poupando o jogador para esse jogo da terça-feira. Eu passei aqui a lista de relacionados. Essa lista ela não é divulgada para o Corinthians. Essa lista foi apurada pela imprensa, inclusive ela foi checada pelo portal Meu Timão, que esteve lá na chegada do Corinthians em Florianópolis, porque o Corinthians não divulga a lista de relação e a gente só vai saber o que está acontecendo exatamente com o William amanhã, quando o Corinthians divulgar os jogadores que vão estar presentes para esta partida, os jogadores titulares para esta partida. Então, neste momento, é essa a informação. O Corinthians, o Vitor Pereira não quer que o William vá embora, mas tem a informação de que o William pode voltar para Londres e o Jesus, por sua vez, também tem interesse que o William vá jogar lá no Fenerbahçe da Turquia. Sabe quem vai pintar como novidade nesse jogo? Duas novidades importantes para esse jogo contra o Avaí. A primeira, o Renato Augusto. O Renato Augusto está recuperado de contusão, foi relacionado, viajou para Florianópolis, não deve começar entre os titulares. Acho pouco provável que ele comece entre os titulares. Olha só, o Renato Augusto aí levando a malinha dele, chegando em Florianópolis. O Corinthians foi de avião, evidentemente. Esse aí é o ônibus do aeroporto, aliás, o aeroporto de Guarulhos, né? Indo para Florianópolis, o Corinthians, aeroporto internacional de Guarulhos, tá aí o Roger Guedes também. O Renato Augusto está recuperado de uma contusão muito chata, uma contusão na panturrilha. Ficou 13 jogos afastados por causa dessa contusão na panturrilha, 45 dias longe do time, mas está recuperado. Ele já treinou nos últimos dias, durante toda a semana, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação física. O que acontece com o Renato Augusto nesse momento é a questão do ritmo de jogo. E por isso, ele deve entrar parte do jogo contra o Avaí para readquirir esse ritmo de jogo. E outra novidade, essa novidade pintou e ninguém mais esperava por isso, mas acabou sendo confirmado. O Ramiro apareceu entre os relacionados, veja você, e vai jogar com a camisa 17 no Corinthians. O Ramiro, que estava nos Emirados Árabes Unidos, emprestado, retornou ao Corinthians. Quando o Vitor Pereira foi perguntado a respeito sobre o Ramiro, sobre o Matheus Vital, ele desconversou, ele deu a entender que esses jogadores não seriam aproveitados, que ele ia observar mais o jogador para saber como é que ia ficar o elenco. Só que acontece o seguinte, o Maicon está machucado, e isso abriu vaga para o Ramiro dentro do elenco do Corinthians, porque o elenco do Corinthians está se despedaçando. E o Ramiro é um jogador, é um volante, é um segundo volante, pode jogar também ali na ponta, né? Ele pode fazer essa função, já fez essa função outras vezes. Pode ser o jogador que o Vitor Pereira tanto busca para fazer a função do Mantuan, ele já fez essa função, jogando mais aberto, jogou assim no Grêmio, jogou assim também no Corinthians, e o Ramiro, portanto, será uma das novidades do Corinthians, está relacionado e foi para o jogo com a camisa 17. A notícia chata, a notícia triste, a notícia complicada é que o Maicon fraturou o dedo do pé esquerdo. De novo, mais uma contusão envolvendo o Maicon. É inacreditável, né? O Maicon, que já desfalcou o Corinthians na temporada, boa parte da temporada, em jogos importantes, quando o Corinthians mais precisava, por causa de uma lesão muscular de grau 3, ficou de fora, depois voltou nos jogos contra o Boca. Quando ele estava tentando readquirir o ritmo de jogo, se machucou contra o Flamengo numa entrada do Thiago Maia. O Thiago Maia, inclusive, tomou o cartão amarelo pela entrada, e o Maicon quebrou o segundo dedo do pé esquerdo. E é o tipo da condição que é difícil, o jogador não se recupera tão rapidamente, né, de uma contusão dessa. Então o Maicon deve ficar um tempo fora do time, mais uma vez, não dá sorte o Maicon, né? Parece que é de vidro o Maicon. Você vê que os jogadores do Corinthians, o Corinthians se despedaçou durante a temporada, né? O Corinthians é um time, o Maicon, o Paulinho, Renato Augusto, o William, todos sofreram por causa de contusões. Jogadores importantes do Corinthians sofreram por causa de contusões.
Então, agora o Corinthians está tendo que se virar nos 30. Por falar em se virar nos 30, o Corinthians até que enfim oficializou a negociação do Luan. Eu falei em se virar nos 30, eu lembrei do Faustão, do Fausto Vera, eu falo daqui a pouco, mas o Luan foi contratado pelo Santos, o Santos já anunciou a contratação, o Corinthians também anunciou a transferência. Veja você que o Corinthians vai pagar para o Luan jogar na praia, hein? Pro Luan morar na praia. O Luan tava no come, bebe e dorme. Agora ele vai ficar no come, bebe e dorme, só que na praia, né? Mas a novidade é que o Corinthians, na verdade, conseguiu acertar com o Santos vai pagar 20% dos salários do jogador, segundo a informação do GE. Globo. 20% dos salários. Então o Corinthians não vai pagar, como se imaginava, 100% dos salários. Vai pagar 80% dos salários, a grande maioria. Se o Santos renovar o contrato do jogador para a próxima temporada, aí o Santos vai ter que pagar 30% do salário pelo acordo entre os dois times, pela renovação do contrato. E numa futura negociação do Luan, se o Luan for negociado, o Santos ainda tem a participação na venda do jogador em 10%. E a prioridade na contratação efetiva. É um grande negócio para o Santos, mas o Corinthians pelo menos conseguiu se livrar do jogador que não estava fazendo nada no Corinthians, estava no come, bebe e dorme, agora vai ficar no come, bebe e dorme e ainda vai morar na Praia de Santos. Veja você. Quero trazer uma informação a respeito do Rafael Ramos. O Rafael Ramos, lembra daquela história envolvendo Rafael Ramos e Edenilson? Uma acusação do Edenilson de injúria racial contra o Rafael Ramos? Pois o STJD, o auditor do STJD, que estava investigando o caso, vai pedir a denúncia do Rafael Ramos à Procuradoria do STJD. E se essa denúncia for acatada, o Rafael Ramos vai ser julgado e pode pegar uma pena aí, vai ser julgado no Tribunal de Justiça Desportiva por causa de uma acusação de injúria racial. Segundo esse auditor que está investigando o caso, no Tribunal de Justiça Desportiva, há fortes evidências de que houve injúrias raciais do Rafael Ramos contra o Edenilson, mas isso vai ficar ainda na questão da justiça desportiva. O provável time do Corinthians para pegar o Avaí, e eu digo provável, porque é muito provável, numa hipótese, né? Porque não dá para saber o que o Vitor Pereira vai fazer. Nunca dá para saber o que o Vitor Pereira vai fazer, mas baseado nos jogadores que foram relacionados, o Cássio, o Rafael Ramos, o Gil, o Balbuena ou o Bruno Mendes, porque o Raul Gustavo não foi relacionado, o Fábio Santos ou o Piton na lateral esquerda, o Bruno Melo também está relacionado, o Rony, o Fausto Vera e o Juliano no meio de campo, o Giovani, o Mosquito, né, o Mosquito, o Giovani e o Roger Guedes. O Adson também não foi relacionado. Sinal de que o Adson está sendo poupado para o jogo de terça-feira contra o Flamengo. Então é muito possível que, nesse caso, que o Mosquito comece jogando contra o Avaí. E eu falei do Faustão, do Fausto Vera, né? O Faustão do Timão. O Fausto Vera concedeu uma entrevista coletiva hoje lá no Corinthians. Foi a primeira entrevista coletiva do Fausto Vera. Fala, Fausto. O primeiro que disse é que a torcida é incrível. O apoio que se sente dentro de campo só explica quem está lá dentro. Estar na arena é algo incrível. Uma experiência muito linda. Agora me concentro em seguir melhorando. Agradeço todo o carinho da torcida. Quando começaram os rumores, senti o apoio nas redes sociais. Ele disse ainda que ele está num clube gigante e que ele está no melhor clube do Brasil e fez questão de lembrar ainda outros argentinos que passaram pelo Corinthians, com destaque para o Mascherano e principalmente o Mascherano, que jogou na mesma posição dele no Corinthians, e também para o Carlitos Tevez, que foi ídolo do Corinthians. Muito bem.
Deixa eu ler aqui os comentários dos amigos, depois desse noticiário completo. O Eduardo Amada, eu acho que falta confiança para o William, para ir para cima dos marcadores, que é o grande diferencial dele. O jogador é um ser humano, não uma máquina. Tem fase boa e fase ruim. O próprio Gabigol não estava em uma fase muito boa. Queriam até que ele fosse para o banco. Não podemos esquecer que o William abriu mão de muito dinheiro para vir ao Corinthians. Muito bem, o próximo comentário. Qual é o próximo comentário? É o Thiago Guimarães. Contra o Avaí, tem que jogar os melhores. Vão ter quase 3 dias para descansar. E já dá mais entrosamento. Fala sério, os caras só fazem isso. E não pode jogar 2 jogos seguidos. O próximo comentário. Quem é que está participando? Paulo Roberto. Esse William de hoje não fará falta nenhuma. Infelizmente, não acrescenta nada no time. E em jogos decisivos, sempre está fora machucado. Então, se sair, não muda nada. O próximo comentário. O Renato. O William só jogou bem no primeiro tempo. Do jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. No primeiro turno ainda, hein? O restante foi só decepção. Esperava muito mais dele. Pode ir embora, não vai deixar saudades. Obrigado a você que nos escreve. E o Claudinei Timão, o William e Renato Augusto. Que decepção, cara. Saudades do Marcelinho e do Rincon, que jogavam cheio de dor por amor à camisa. Eu só quero dizer uma coisa, que é a seguinte. A minha opinião, o custo-benefício do William mostrou-se péssimo para o Corinthians. O cara tá ganhando quase R$1 milhão por mês, jogou 35 jogos, nem todos os jogos como titular. A maioria dos jogos não conseguiu jogar os 90 minutos, tá toda hora machucado, e pelo que se diz, as informações que se tem é que o Corinthians tem propostas, que o William tem propostas para voltar para o futebol da Inglaterra. Libera o William logo. Libera o jogador. Se livra do jogador o quanto antes e tenta recuperar o prejuízo financeiro. Porque vai ser outro abacaxi. Você concorda comigo? Se você concordar comigo, deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Se você não concordar comigo, também deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto e aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Você gostou do vídeo? Gostou das informações? Fortalece o vídeo, fortalece o canal, espalhe esse vídeo para mais gente, apertando o like, tá bom? Eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante pra gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora você sabe, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter, @CeretoOficial no TikTok, e agora você sabe. Acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!